O que Muito o Ronildo... otimista você com Não, esse técnico. cara, eu sempre sou. O que o Ronildo tá falando aqui, né, que não acredita em título, eu dou toda a razão pra todo torcedor que fala isso. Mas eu gosto de me iludir. Eu sempre acredito, também. eu A sempre graça acredito. É essa do futebol. Eu sempre acredito no peso da camisa do Fluminense. É pesado, isso aí. Exatamente. Cara, aquela Copa do Brasil que a gente ganhou em 2007, não era pra gente ter ganho. O time era... talvez a galera não lembre, né? Mas aquele time começou mal pra caralho o ano, muito mal. Quando o Renato Gaúcho chegou, que o time melhorou um pouco, que a gente conseguiu jogar conquistar a Copa do Brasil, a gente teve um sufoco na semifinal, né? Ou na quarta de final, que foi contra o Brasiliense. O Bahia foi quando o Renato assumiu, não foi? O Fluminense decidiu praticamente todos os jogos fora de casa. Todos os jogos fora de casa. Todos no sufoco. O Brasiliense. Figueirense aqui no Maracanã. Foi um sufoco aqui no Maracanã. Ele gol do Magrão. No final. Thiago Neves era banco naquele time. Era banco naquele time. Pô, tinha o Pantaneiro lá. O Magrão, né? Não, o Pantaneiro era o... Que era do Vasco. É bom jogador ele, tá? o nome. É bom jogador. Também esqueci o nome dele aqui. Ele fez o primeiro gol do Engenhão, gente. Bota aí. Alex Dias. Alex Dias. Eu tava nesse jogo do Engenhão. Cara, eu sempre vou acreditar no peso da camisa do Fluminense. Vamos lembrar aqui que o Fluminense não era favorito na Copa na Libertadores também de 23. A gente nunca foi favorito na Libertadores 23. No Brasileiro 2010 a gente não era favorito. Você que pegou essa época, Márcio, a gente não era favorito em 84. Não, o Fluminense não é favorito geralmente em campeonato nenhum. Entendeu? Que ele entra. E a gente Isso é ótimo, porque quando tem muito favoritismo ali, o nego zica, bota um olho grande. 12 a gente já era, né? Porque o time era uma máquina, né? O 12 é diferente, cara. É por isso que a Libertadores de 2012 eu fiquei muito chateado, porque o time era muito bom e perdeu. Mas foi problema de contusão, a gente perdeu o time todo, cara. Eu tava naquele Aquele jogo contra o Boca no Engenhão, a gente jogou com acho que 7 reservas. Eu tava nesse jogo. O time tava todo... E mesmo assim, a gente tomou aquele gol no finalzinho, cara. Eu tava no jogo na primeira fase lá. Não tinha que ser. 2x1, tava naquele jogo. Mas lá. essa foi melhor de ganhar. Essa foi melhor ganhar. Foi melhor ganhar essa. Porque essa a gente. Parece que era nossa, né, cara? A gente exorcizou uma porrada de fantasma de uma vez só. O Inter no Beira-Rio. Boca, depois eliminação, LDU. A gente já tinha eliminado o Inter na Libertadores. Não, mas aquela Copa do Brasil tava engasgada, meu amigo. Aquela roubalheira de 92 tava engasgada aqui. Entendeu? Aquele pênalti vergonhoso. O Marcos Richeza. O Ezio ia ser campeão da Copa do Brasil. O Marcos Richeza tá lembrando aqui, 2012 era favorito, né? Sim, a gente falou isso aqui. 2012 era. O time era muito bom. 2012 o time era muito bom. O Adriano Barbosa tá lembrando, o Alex Dias, realmente o Alex Dias. É o Pantaneiro. 2012 a gente... Aquele time tinha bons jogadores, tá? O time de 2007, o Arouca já tava jogando nesse time. Mas os jogadores se formaram depois, né? De bons jogadores. Você tinha Thiago Silva, você tinha o Cícero. Mas o Thiago Silva não era o Thiago Silva ainda, e o Cícero era uma aposta. Ele jogou uma barbaridade naquela final contra o Figueirense. O Cícero não era o jogador pra vir pra ser o cara do Fluminense, era o Soares. O Soares não vingou do jeito que a gente achou que ele iria vingar e acabou vingando o Cícero. Até fez alguns bons jogos, o Soares e tal, mas não se firmou. E o Adriano Magrão foi aquilo ali, né? Aquele momento ali, passou. Entrou pra história ali, né? Aquele momento ali. O Gabiru nosso. O Adriano Barbosa tá falando aqui que o Adriano Magrão é melhor que o Tchevchenko. Tchevchenko, Gabiru não, porque o Adriano Magrão foi muito importante naquela Copa do Brasil. Ele fez vários gols. O Rafael Moura. Lá. Eu tava nesse jogo do Atlético Paranaense lá. Eu tava nesse jogo lá. Aquele time 2007 terminou o Brasileiro em quarto lugar, né? Terminou em quarto lugar. E assim, talvez se não ganhar a Copa do do Brasil, poderia ganhar o Brasileiro, focar no Brasileiro, né? Coincidências do futebol, né? O Fluminense terminou em quarto lugar aquele Campeonato Brasileiro. A vaga foi pro Cruzeiro, que o Cruzeiro jogou contra o Boca Juniors na Libertadores de 2008, perdeu o mando de campo, cada briga que teve lá no La Bombonera, Cruzeiro e Boca. O Boca perdeu o mando de campo, jogou na Avejaneda e foi onde o Fluminense empatou e dali a gente conquistou a vaga depois. Coisas de coincidência do futebol, né? Vamos lá então, Márcio? Vamos lá. Encerrar, né? Tem enquete aqui, né? Vamos encerrar a enquete. Você gostaria do Felipe Melo como treinador do Fluminense? Sim ou não? Sim, 79%, não, 20%. 20% que votou aqui é flamenguista, hein? 120. Tinha uns flamenguistas aqui no programa aqui. Tinha flamenguistas aqui hoje, cara. Aqui, a Natália Almeida tá dizendo aqui, como é que é? Só um instantinho, o Juan Carlos Ferreira, já tivemos um jogador chamado Barata. O Marcelo Jucal, o juiz 92 na Copa do Brasil, roubou demais. José Aparecido da Silva. Não sei se ele tomou uns tapas no avião, acho que ele tomou.
Ele tomou uns tapas no avião, esse safado. Natália Almeida, eu comecei a acompanhar o Flu nessa final de 2007. Tinha 12 anos. Meu pai e meu irmão tinham ido pro jogo. Fui assistir e me apaixonei. Natália é Legal semifralda demais, também, é novinha. Natália é novinha. É semifralda. Esse jogo no Maracanã eu tava. Um dos maiores arrependimentos que eu tenho em assistir jogos do Fluminense foi eu não ter ido na final lá. Eu iria no jogo, lá em Santa Catarina, mas como eu tinha esse negócio naquela época de não ir em final, porque toda final que eu ia o Fluminense perdia, eu preferi não ir. Aham. Eu perdi isso em 22, né? Em 22 eu tava, nos dois Fla-Flus eu tava, né? 22 e 23. Aí dali em diante eu perdi. Mas a final da Libertadores, em 23, eu tive a oportunidade também de entrar no Maracanã, eu não quis ir, porque eu tava na final maluco. de 2008. Tá Eu sou maluco, supersticioso sério pra caralho. mesmo? Tá sério. maluco. Não quis entrar. Maluco. Não quis entrar. Agora vou te falar uma coisa, cara. Aquela final de 2008 foi o maior silêncio que eu vi, assim, no Maracanã desse ano. Pior é que eu sou velho, tá? Tem uma fala aqui, eu não sei quem falou isso. Silêncio ensurdecedor. Dizem que os sapatos falavam mais alto que as pessoas. Cara, eu vou te falar, eu nunca vi um silêncio tão Silêncio ensurdecedor. ensurdecedor mesmo, cara. Eu Foi nunca vi, cara. incrível. Olha que eu sou velho já. Eu tava Incrível. eu tava na geral, atrás do gol dos pênaltis. Foda, cara. A gente se perdeu, cara. De camarote ali, de pertinho. Foi um grupo grande de carona comigo, o outro com vários Tava carros. colado A na gente se mureta. perdeu. A gente entrou dentro dos carros e esqueceu das pessoas. Foi uma coisa tão louca. Eu tava colado na mureta naquela cobrança de pênalti. Porra. Eu tava do lado Foi o único- oposto. Eu tava no que seria a norte, porque a torcida do Fluminense ficava daquele lado naquela época, né? Ela já ficava ali, né? É bizarro que a gente vai ganhar de novo e não vai esquecer, né, cara? Não esquece, né? Cara, Eu assisti Não dói aquele jogo, mais, eu assisti né? aquele jogo algumas nunca vezes. assisti depois, eu Eu nunca assisti assisti, algumas não. Eu tinha vezes. 10 anos. eu lembro que eu assisti. falei. Ele jogou muito aquele jogo, Jogou cara. muito. Ele deu Fomos jogo roubados pra afinal, caralho. assim, depois daquele jogo eu não vi mais no YouTube, nunca tive coragem de assistir. Eu não tenho paciência pra ver, não. Mas Afinal, foi surreal. eu lembro que eu saí do Maracanã, falei com um colega. Hoje a gente pode falar que a gente é campeão e vingou, não, mas né? Hoje olha a gente só. fala mais tranquilo. Mas eu saí daquele jogo, o Fita pode confirmar essa história, né? Eu saí daquele jogo, eu falei que o Fluminense seria campeão da Libertadores do Maracanã em cima do Boca Juniors. Quando eu saí no Maracanã em 2008. Aí quando eu falei isso, aí um outro colega falou assim pra mim, o Thiago, falou assim, pô, tá maluco, é difícil pra caralho chegar numa final de Libertadores, coisa e tal. Aí eu falei, cara, mas olha só, a gente vai chegar... Naquela época era mais difícil. Era mais 2008 difícil. Era mais difícil. Aí eu O time falei, do cara, Boca era a gente absurdo, São a gente Paulo. vai chegar numa final e a gente vai ganhar. Eu sempre dou o exemplo, eu sempre falava isso, né, antes da gente conquistar a Libertadores. Eu sempre dava o exemplo do Internacional. Pra quem não conhece, o Internacional, a primeira final de Libertadores que o Internacional chegou, uma final, eles perderam pro Olímpia roubado dentro do Beira-Rio. Mais ou menos parecido com o caso da gente. E depois disso o Internacional ganhou 2 Libertadores. Sim, né? 10, Eles perderam nos anos 70, se eu não me engano. Eles foram ganhar em 2006. Entendeu? A gente foi ganhar a nossa em 23. Falta Entendeu? a segunda nossa, então. Falta a segunda. Por isso que eu falo, eu fico vendo muita gente aí falando, ganhei a Libertadores, zerei a vida, irmão. Não fica falando essa porra, não. Porque você desmerece. Você desmerece a história do Fluminense, você desmerece o Fluminense. Eu sou assim, pra mim é o seguinte... Inclusive, a galera que prometeu fazer tatuagem da Libertadores e não fez. Olha o que a gente passou em 2024. Assim, pra mim, o título mais importante é o próximo. Sempre querer mais. Ganhou. Tá bom, passou, tá bom, entendeu? Que é aqueles que mais marcou, beleza, tá entre os mais importantes que eu vi, óbvio, não tenha dúvida nisso. Mas assim, o mais importante é o próximo. Eu queria muito ter sido campeão carioca esse ano, mas não vai me impedir de comemorar os 30 anos do gol de barriga que tá chegando aí. E contar uma história pra vocês. Conta Essa Libertadores 2023, assim, foi uma realização completa pra mim. Todo mundo sabe que meu jogador favorito é o Ganso, sempre foi o Ganso. E acho que eu nunca gostei de um jogador tanto quanto gosto dele. Acho que do Ganso. Você tá vendo o último romântico do futebol, entendeu? Assim, foi o nível, sempre foi o máximo pra mim. E, cara, na final da Libertadores, quando abriu a agenda de ingresso, eu não consegui comprar. Chegou minha vez, deu erro no site, eu não consegui comprar. E eu falei, caramba, perdi a final. Fiquei quieto. Não tentei comprar com outras pessoas. Coloquei nas mãos de Deus e falei, cara, se for pra eu ir, vai acontecer alguma coisa, eu vou. Não vou pedir ninguém. E eu passei todo aquele mês ali, sabendo que eu não ia pra final. Não tinha ingresso, não ia pra final, até porque ninguém tinha ingresso pra vender, né? E foi passando, os clientes na loja perguntavam, e aí, consegui? Eu falei, cara, tô em paz, não consegui, mas tô em paz. E cada cliente que entra falava da final e aquela ansiedade vai aumentando e tal. Só que aí no dia 2 de novembro, 2 dias antes da final, à noite, tanto que era feriado, a loja fechava 9, 10 horas, a loja estava entupida de gente. O Ganso me ligou, chamada de vídeo. Aí, trocando aquela ideia com ele, falando ali da ansiedade e tal, ele me deu o ingresso à final, sem eu pedir nem nada.
E foi através dele que eu fui pra final. É maneiro. Pô, legal. Maneiro. Surreal, cara. Olha, Assim, o pra mim Ganso, foi você que conhece, tem essa liberdade com o Ganso, eu já escutei de amigos meus que já foram. E o Ganso é o jogador mais acessível desse elenco do Fluminense, é o que melhor recebe as pessoas, não é isso? Ele para pra falar com as pessoas e tal, é surreal. E a esposa dele também parece bem A simpática. muito, esposa muito, dele, muito, eu ia incrível, falar incrível, nisso. incrível. Eu acho maneiro o filho dele. O filho dele é tricolor Ai, mesmo. Não, né? gente. O Tricolor Gancinho é demais. sinistro. Surreal. O Gancinho é E sinistro. sabe o que eu acho muito legal? Ele é muito fã do pai, né? Tipo, não Claro, só é o do herói Fluminense, né? Eu vejo ele postando muitas coisas, até zoando o rival, ele às E ele é a vezes miniatura posta. do... Ele, Cara, até ele exatamente, correndo lembra o pai dele. Ele chutando a bola lembra o pai dele. É bizarro. Eu adoro. A Estelinha também é um amor. Eu acompanho muito pelo Dagi, né? Ela eu sigo e, cara, eu acho Eles que aquela são família é incríveis sensacional. mesmo. Acho que é um modelo assim, vamos ter uma família, seria eles. Eu acho muito fofa a família deles. Só corrigir aqui uma parada que eu falei. O Alan Nogueira... O Alan, obrigado aí pela correção. Verdade. Não foi pro Olímpia. Foi pro Nacional. O Olímpia foi na Nacional semifinal. do Uruguai, é isso mesmo. Verdade, o Alan. Isso mesmo. Isso aí, verdade, Alan. Verdade. Tu tá certo isso aqui. Mas voltando aqui ao assunto aqui sobre o Ganso, cara. E aí, cara, qual é a expectativa do Ganso? Já falou com ele alguma coisa da volta? Cara, ele voltou agora, né? É. Volta agora. Acredito que, como eu falei no off ainda com você, ele é um cara que se cuida muito, é um cara muito exemplar. Acredito que em pouco tempo ele vai estar bem com o ritmo jogando. Uhum. Não tem problema não. Só que é aquela parada que a gente Mas tá falando, né? show, A galera tem que ter paciência Mas com tem que ele. ter paciência, porque ele não fez pré-temporada, né? Exatamente. Mas ele treinou um período, né? Treinou um período e tal. Mas ele ficou muito tempo parado, né? É. Ué? O Marcos- Esse é o muito problema, tempo né? parado, Ter muito tempo paciência, parado. porque o- torcedor não tem paciência. O Fábio Richeza falou uma coisa que você realmente parece mesmo, o Emerson. Você, na latinha, parece o Nino falando. Cara, eu já escutei muito Parece isso. Eu já escutei muito Tu conhece isso. o Marco, cara. o sósia do Nino? Tu conhece? Eu conheço, ele vai lá direto É, lá, boa. figuraça, gente boa, Tem que tirar cara. uma foto de vocês dois juntos, cara. Pô, ele também ele tem que emagrecer um pouquinho, tá ficando diferente do Nino, hein? Pô, tá grandão mesmo. Ele me segue também lá. Gente finíssima. Chama ele aqui de novo, já falei com ele. gente Já boa. Marcos é gente boa pra A caramba. gente tem que fazer um programa com os sócios aqui, qualquer dia desses. Quem teve lá, final de semana, foi o sósia do Fábio lá. Ah, Comprar o a camisa do Valdeir. Valdeir. Eu encontrei com ele no Maracanã Teve no lá, último jogo. figuraça. Galera, gente boa. O Kenon também é maneiro Pô, demais. Kenan é figuraça. cara. Demais, Kenan é demais. figuraça. Tem cara mesmo. Ele já Ele é teve muito mais gente duas boa, vezes aqui muito no gente programa. boa, cara. né? Muito gente boa. Olá, galera. Quem fala aqui é o Cícero Melo, repórter da ESPN e dos canais Disney. Estou passando aqui para fazer um convite. Assistam aí o podcast Resenha. Eu participei, adorei o papo, adorei a conversa e você vai curtir aí 2, 3 vezes por semana o Resenha. Tamo juntos, galera. Grande abraço.